Bom, gente, como eu geralmente faço nas minhas lives, eu vou tentar dar uma aulinha aqui primeiro e depois eu vou tentar. Aí eu abro para as perguntas, tá? Então vamos lá. Primeiro começando com a aulinha. Caso vocês não saibam, Rondônia está num estado de calamidade pública, tá? Possivelmente muitas pessoas que estão me ouvindo aqui moram em Rondônia, ou já foram para Rondônia, ou vieram de Rondônia, estão sabendo o que está acontecendo lá. Quando você olha as fotos do que está rolando em Rondônia, você fica horrorizado porque simplesmente está tudo tomado de fumaça, sabe? Tá assim um caos generalizado. Agora já pelo menos um caso de avião, foi um avião da Latam, aqui embaixo estão todos os links já, eu já procurei tudo, um avião da Latam que teve que desviar da rota, ele tentou pousar em Porto Velho, não conseguiu, teve que pousar em Manaus, que foi o aeroporto mais próximo que ele encontrou na mesma reta. Né, de tão grave que está a situação, e isso provavelmente vai se repetir. Todos os voos já estão sendo, digamos assim, reagendados, porque a coisa está muito complicada. Então o ar está irrespirável, certo? E está difícil de enxergar as coisas. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui compartilhamento da minha tela, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês, tá? Eu vou colocar aqui então. Gente, desculpa, eu sou noob para tudo. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que isso aqui é uma foto tirada da janela de um avião chegando em Porto Velho. Isso é o que eles estão vendo aqui, essa quantidade de fogo gigantesca, beleza? Só para vocês terem uma noção. Estão vendo aí? Ah, que cena triste. Então vocês viram, beleza. Então tá, a cena é realmente muito triste. Eu vou tentar mostrar aqui uma outra cena para vocês. Esta são 3 fotos tiradas por moradores do lugar, né, do local. Aqui tem uma amostra de um pedaço do parque. Eu já vou falar desse parque aqui, tá? Que foi queimado, esturricado. Tá? Aqui ficava uma casa. Aqui tá a Carol Bandeira, colocou aqui uma coisa. Vou tentar reproduzir aqui para vocês, ó. Pra vocês terem uma noção da extensão do fogo. Inclusive foi um trecho desse vídeo que eu coloquei na thumbnail do vídeo, tá? Desse vídeo aqui, dessa live. Aqui embaixo também, ó, uma pessoa que mora em Rondônia, uma menina aí, Isa, com um monte de números aqui indicando que pode ser até um bot, mas enfim, não deve ser nesse caso. E tá aqui mais uma foto de fogo, numa área rural, com toda certeza. Aqui, Leandro Prazeres, ele colocou uma foto antes da neblina e uma do mesmo lugar, com a neblina, com a fumaça que tá acontecendo. Aqui também, né, sem fumaça com fumaça. Aqui, ó, o sol que não dá nem para enxergar direito e uma série de coisas, tá bom? Então aqui importante para vocês verem o que está acontecendo em Rondônia, tá? E, enfim, pra vocês verem o estado de calamidade que a coisa tá. Qual que é o ponto? Tá? Até onde eu pude ver, beleza? Saiu uma reportagem na Folha, aqui, que saiu, acho que foi dia 14, foi na terça, né? E na quarta, aliás, na quarta, que fala que houve o que se chama de Dia do Fogo. O Dia do Fogo, na verdade, foi no último sábado, no dia 10, e o INPE, o tão desacreditado INPE, registrou uma explosão de focos de incêndio na região. Ou seja, não é só Rondônia que está pegando fogo, tá? Várias cidades estão pegando fogo, ali perto da cidade de Altamira, né? A região de Novo Progresso, que fica no Pará, né? Tá aqui a 1.600 quilômetros de Belém. Você tem também em Colniza, no Mato Grosso, Apuí, no Amazonas, na verdade uma série de outras cidades no Amazonas também, o Amazonas está pegando muito fogo. E o que acontece? Esse Dia do Fogo, tá? Eu vou terminar esse meu assunto aqui falando sobre esse Dia do Fogo, mas eu vou só falar isso daqui, que foram vários fazendeiros, né, que tacaram fogo nos terrenos ao mesmo tempo. Tá? O que acontece? Caso vocês não saibam, caso vocês não tenham esse conhecimento, eu já falei isso daí em outros vídeos aqui no meu canal, você tem uma área de reserva legal que você é obrigado a preservar num determinado propriedade rural, né, em todos os lugares. Dependendo do bioma, você tem que preservar mais ou menos, a Amazônia é o que você mais tem que preservar. Então, se você tiver uma fazenda na Amazônia, você tem que deixar, acho que entre 80% e 50%
preservado. Tá? Isso, se você for olhar no mapa, assim, no zoom, você vai ver que tem realmente essas manchas de floresta, mas não é raro que todo mundo combine de deixar uma grande área de floresta ali junto em todas as outras propriedades para poder, né, compensar, aquilo que está sendo feito. Isso daí não é raro. E o que acontece? Aparentemente, todos eles resolveram pôr fogo no mesmo dia nessas áreas de reserva legal, né, que eles são obrigados a preservar, que estão em propriedades privadas. Não só isso, tá? A gente sabe que o maior problema de desmatamento na Amazônia, tá? Principalmente na Amazônia, é a grilagem. A grilagem é a especulação agrária, ou seja, o sujeito vai lá, ele quer pegar uma terra pública para ele. O que ele faz? Ele desmata aquilo ali, geralmente passando o correntão, né? Que é uma técnica que eles pegam 2 tratores, pegam uma corrente, derruba todas as árvores e depois, às vezes, eles queimam aquilo que sobrou embaixo. Falsificam um documento, né? Geralmente subornando alguém de um cartório ou conhecendo alguém que trabalha em cartório, para dizer que esse documento ele é anterior a uma determinada lei ou, enfim, a um determinado período e que como se você fosse dono daquela terra há muito tempo. Como ninguém tem fiscalização, ninguém sabe, aquele cadastro ambiental rural lá, que era promessa do Código Florestal, nunca foi homologado direito, né? Você tem um monte de unidades cadastradas, mas ninguém vai conferir para saber o tamanho disso, etc. Você tem um monte de problemas com isso. O que acontece é que, já que ninguém sabe o tamanho da propriedade do fulano, ele às vezes acaba abocanhando mais um grande pedaço ali que é de terra pública, ou então o cara nem tem terra nenhuma, ele vai lá, queima aquele negócio e ele finge que aquela terra é dele. Geralmente os grileiros são pessoas muito ricas e eles fazem isso para conseguir grandes lotes e depois eles vendem esses lotes, né, que já estão grilados, ou seja, já estão regulamentados, entre aspas, com essa documentação falsa, e aí o coitado do laranja lá que compra aquele terreno é que vai, depois, se tiver algum problema, ser o responsável, né, ser o responsabilizado. Mas geralmente não acontece nada, porque a fiscalização nesses negócios é super fraca e agora ela está impossível, né, porque todos os fiscais estão sendo desestimulados, não há mais dinheiro, cortaram todo o aparato que eles tinham para fiscalizar ou proibiram eles de fiscalizar dependendo da situação. Tá, então a situação está uma calamidade pública total, não existe mais fiscalização praticamente, né, e não por causa dos fiscais, os fiscais existem, mas eles estão impossibilitados de trabalhar, então, assim, o crime ocorre e nada acontece, feijoada. Essa é a situação atual, entendeu? E o que acontece? Então, provavelmente, a maior parte desse fogo que está sendo colocado lá naquela região é em terras públicas que o pessoal quer abocanhar para ser privada, ou seja, como é que se fala? É patrimônio automático. Eu não tenho patrimônio nenhum, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de terra pública e dizer que é meu, falsifico um documento, plim, maravilha, meus filhos têm uma herança. Né? E você tem também essa questão das reservas legais nas áreas de propriedade privada daquelas pessoas que já detêm essa posse, que muitas vezes são terras que foram griladas lá nos anos 80 e que por isso mesmo foram sendo, sei lá, anos 80 não, mas anos 90, e enfim, agora já é tarde demais. Já foram desmatados, já estão produzindo alguma coisa, ou não. A gente tem muito pasto e terreno improdutivo no Brasil, muito, aliás, a maioria, inclusive. E essa área toda ali, então, também pode estar sendo queimada, né? A reserva legal, que eles são obrigados a manter, podem estar sendo queimados, beleza? Pelo que eu vi, com relação a Rondônia, que é o lugar que está pior, porque é em Rondônia que você está tendo mais essa questão da fumaça, das pessoas não podendo enxergar um palmo à frente do nariz, de você não estar conseguindo nem dirigir nas estradas por causa da fumaceira, né, uma neblina insuportável, tá pior do que aquelas cidades da China lá, quando dá aquela coisa de poluição neles, e estamos num período de seca. Tá, então vale lembrar que nós estamos num período de seca em que é muito difícil que o fogo se apague sozinho. Né? E já existem, né, pelo menos nas últimas 2 semanas, pelo menos 210 ocorrências nos bombeiros de Rondônia, só de Rondônia, 210 ocorrências dos bombeiros para focos de incêndio. Tá? Até agora, o que a gente sabe? Que teve 2 mortos confirmados, beleza? Que foi na PA, né, que é o projeto de assentamento Margarida Alves. Tá, que fica ali na região de... Deixa eu ver aqui de novo. Onde está esta região? Fica na região de...
Nova União. De Nova União, lá em Rondônia, tá? Entre Ouro Preto do Oeste e Mirante da Serra, bem ao sul de Porto Velho. Então, esta região tem uma área aqui, que é o projeto de assentamento Margarida Alves. Esse projeto de assentamento tem uma história muito conturbada ali. Tá? Aparentemente aquilo lá era um hiperlatifúndio até os anos 80, né, que era chamada de Fazenda Fischer, e essa fazenda foi ocupada pelo movimento do Sem Terra ainda, acho que nos anos 90, e aí você teve toda uma série de projetos, teve uma desocupação pacífica ali do latifúndio, isso daí faz 30 anos já, 20 anos pelo menos, e isso acabou fazendo com que aquilo fosse loteado em vários pequenos lotes para cada uma das famílias. Se não me engano, foram 1000 famílias assentadas, não é pouca gente não. E o que acontece? A área de reserva legal, né, ou seja, aquela área que eles eram obrigados a preservar, se manteve lá, e foi exatamente essa área chamada de Margarida Alves aí. Eu vou colocar aqui embaixo, na verdade já está aqui embaixo, se vocês quiserem, um trabalho muito interessante aqui, de um site francês aqui, Revista Interdisciplinar de Trabalho sobre as Américas, tá? Vou colocar um aqui que explica um pouquinho sobre essa questão dessas áreas aí, né, do desmatamento da Reserva Legal de Rondônia. Pelo que eu entendi, é uma coisa bastante, assim, a revista, pelo que eu entendi, é que é uma revista bastante de esquerda, mas ela descreve muito bem o que está acontecendo nesses lugares, porque o foco deles, né, fala um pouco do desmatamento, mas é principalmente com relação à questão social. E eles citam uma tese, aqui na descrição, Oliveira e Burstin, Conflito Socioambiental nas Reservas Legais em Bloco, o caso do PA Margarida Alves em Rondônia. Só que está dentro de um livro, né, Mediação de Conflitos Socioambientais no Rio de Janeiro. Eu não achei este maldito livro, porque eu queria ler mais esta área. Então essa é uma área muito conturbada, é uma área que tem realmente uma série de problemas ali. Há conflitos, não tanto com fazendeiros ao redor, mas principalmente com madeireiros e pessoas que querem fazer incursões. Então aquela reserva legal, se vocês forem olhar, inclusive no Google Maps, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, no Google Maps, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês verem, que é uma coisa bem interessante. Tá aqui. Vocês estão olhando aqui no Google Maps, esta aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é a área da reserva, do projeto de assentamento Mariana Alves, Margarida Alves. Beleza, você vê aqui que toda essa área é desmatada, né, vocês estão vendo, nem toda a área está totalmente desmatada, você vê, eu não sei nem de quando que é essa foto do Google aqui, ó, 2019, tá, 2019, então tá atualizada. Ó, você vê que essa área aqui, ela não tá completamente desmatada, essa área aqui, ela tá, como eles chamam, degradada, acho que é degradado, que eles falam. Que você vê que ela não está completamente sem árvores, ela ainda não foi ocupada pelo agronegócio, mas ela está aqui já toda desmatada, toda sem pedaços, tá? Então vocês veem, isso aqui é muito comum nessa área aqui, tá? Aqui estão os lotes, né, se não me engano, dessas famílias, né, que são pequenas propriedades. E aqui você tem a maior área, né, a área maior. E vocês podem dar uns zooms aqui, ó, você vê também uma tremenda área de desflorestamento aqui, ó. Aqui também. Você vai vendo aqui, ó, tem umas clareiras na mata, ó, tudo desflorestado. Aqui também, tudo umas áreas de desflorestamento aqui, ó, tudo desflorestado. Aqui no meio, ó, onde é que os caras conseguem chegar. Isso aqui é para extrair madeira, para, enfim. Em Rondônia tem muito garimpo, mas nesse caso aqui eu acho que não é, ó, tá vendo? E você tem essa estradinha aqui, que essa linha branca aqui não é um rio, isso aqui é uma estradinha que o pessoal usa para poder levar a madeira embora e tal. E esse pessoal entra em conflito com esses proprietários rurais, então rola uma treta interna, tá? E em maio deste ano, por que é importante ressaltar o que está acontecendo nessa região? Em maio deste ano, teve uma reintegração de posse dessa reserva legal pelo INCRA. O INCRA, que é um órgão do governo responsável por reforma agrária. Eu não faço a menor ideia de quem esteja no governo agora, no comando do INCRA agora com este governo, mas ele quis pegar de volta essas terras, dizendo que essas pessoas não estão sabendo cuidar. Eu não sei se eles vão pegar tudo ou se eles vão pegar para eles de volta para o INCRA só essa área de reserva legal. Mas eu sei que os moradores lá, né, os produtores rurais pequenos lá, estão bastante putos, né, porque, enfim, estão colocando a culpa neles dessas queimadas, sendo que, na verdade, tá rolando uma treta feia entre eles lá, né, tem um monte de invasor, essas coisas assim, querendo pegar as terras deles. Como eu não achei fontes mais profundas sobre isso, então eu acabei não
não dando mais informação para vocês. Mas aqui embaixo estão todas as fontes que eu achei. Se vocês conseguirem ir mais a fundo, eu agradeço bastante. Então, essa parte que estava ali em Nova União, vocês lembram que eu mostrei para vocês aquela área toda destruída, que tinha um bujão de gás, que tinha uma coisa, que era de uma das... Tá aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é uma das casas dessas famílias rurais que moravam em Margarida Alves, né, nesse projeto de assentamento. Foram registradas as 2 únicas mortes ali. E eu fiquei muito triste, né? Porque é particularmente triste, não só das pessoas morrerem, mas era um casal que não conseguiu fugir e o pessoal achou depois os 2 corpos carbonizados abraçados. Quer dizer, a única coisa que sobrou para eles fazer é, tipo, sei lá, se abraçar um ao outro, se despedir e fim do mundo para eles. Foi aqui que começou o foco de incêndio maior que levou toda essa fumaça lá pro norte do estado e acabou gerando todo esse problema, né? Todo esse conflito aí. Então você vê que é uma situação bastante tensa, bastante complicada, e como estamos numa época de seca, não vai acontecer, né, de chover a ponto de apagar esse fogo, tá? Só que aí você se pergunta, pô, mas não é estranho ter uma seca tão grande assim na Amazônia, que é a maior floresta tropical, né, a maior floresta equatorial úmida do mundo, né? Muito estranho que tenha uma seca desse tamanho. Pois bem, é aqui que entra aquele meu vídeo sobre Rondônia, tá? Eu coloquei ele aqui na descrição do vídeo e coloquei ele nos cards também. Eu publiquei esse vídeo, se não me engano, no final do ano passado, falando sobre degradação amazônica, porque tinha 9 áreas do estado que estavam em áreas de proteção estadual, né, parques estaduais, que a Câmara dos Deputados lá de Rondônia tinha conseguido extinguir, depois de anos tentando fazer essas reservas, principalmente por interesses da mineração. Naquele vídeo eu falei errado, eu disse que era sobre o agronegócio, mas na verdade o interesse é da mineração principalmente. E aí eu te explico como que a devastação de Rondônia, nos últimos anos, fez com que Rondônia perdesse metade das florestas que possui, que o estado possui. E é interessante porque sempre que eu falo alguma coisa nesse sentido, né, é o moleque de apartamento de São Paulo falando para a região norte, cheia de florestas, como que eles deveriam fazer para desenvolver o estado deles. Né? É muito fácil para mim, que moro num apartamento numa cidade onde tudo já foi degradado, falar como é que os outros devem preservar a área deles que não foi degradada, sendo que são estados usualmente pouco desenvolvidos do ponto de vista econômico. Então, ou pelo menos menos desenvolvidos do que São Paulo. É uma reclamação justa. É uma reclamação justa você imaginar isso de mim. Porém, eu trouxe aqui alguns dados muito importantes, muito interessantes. Tem um artigo na Nature, tá? Aqui embaixo eu vou abrir esse artigo. Espera só um segundinho. Eu vou abrir esse artigo para compartilhar a tela com vocês também. Esse artigo na Nature de 2017, tá? De Cana e colaboradores, né? Cana com K. E esse artigo, inclusive, teve comentários na Nature do Paulo Artacho, que é um cientista brasileiro aqui da USP, que trabalha com essa questão de atmosfera e é um dos maiores palestrantes com relação ao aquecimento global que a gente tem no Brasil. Esse artigo pega Rondônia como exemplo de caso de como o desmatamento em Rondônia alterou o regime de chuvas no estado. Tá? Então é uma coisa muito óbvia. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês as imagens do artigo aqui, algumas, né? Eu não tenho como explicar tudo para vocês, porque eu mesmo vou acabar tendo dificuldades de entender algumas coisas aqui que estão mais vinculadas à parte técnica, tá? Mas vamos aqui, e aí vocês podem ver que aqui nesses 3 quadrados de cima é a porcentagem de nuvens no estado. Tá, de Rondônia. E essa aqui abaixo é a quantidade de precipitação, esses 3 de baixo aqui. Então ABC é nuvens, D, E e F é precipitação. E elas são de 3 anos diferentes. Ó, os primeiros, né, a primeira coluna aqui é entre 1983 e 1990. Essa coluna aqui do meio é entre 91 e 99. E essa terceira coluna aqui é entre 2001 e 2008. Tá? Ou seja, são 3 etapas aqui, e essa mancha, isso é bem interessante, essa mancha aqui é a mancha de desflorestamento. Então, você tem aqui Rondônia na época, só esse contorno preto aqui do meio que estava desflorestado, né? Aqui no meio. Aí, nos anos 90, esse pedaço aqui todo estava desflorestado, e depois esse pedaço aumentou mais ainda nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000. Beleza? E aí vocês podem ver que quanto mais vermelhinho, menos nuvens.
Tá? Então você tem aqui uma área que já era naturalmente mais seca, essa daqui também, né? Eu não sei aqui em que período do ano que isso daqui está sendo colocado, vou presumir que seja na época de seca. Porque, é na época de seca, porque no começo do artigo eles falam que é época de seca. Né? Então é mais ou menos nesses meses mesmo, julho, agosto, né, que a gente está passando agora. Aí aqui você vê que desmatou mais, aqui até aumentou a parte de nuvens, mas aqui diminuiu completamente. E agora que a gente está na parte mais desmatada aqui, em 2008, né, ou seja, já 10 anos atrás, ainda você tem mais 10 anos aí pela frente que não está medido aqui no mapa, que aqui está tudo seco nas áreas na época de seca. Pluviosidade, pior ainda. Você vê que aqui na época de seca e nos anos 80, né, você tem aqui a área úmida aqui em cima, ou seja, sempre está chovendo mesmo no período de seca, no norte de Rondônia, e aqui desses lados aquela área justamente onde tinha menos nuvens em que está chovendo menos. Tá? Isso daqui anos 80. Anos 90, mais desflorestamento. Aí você já começa aqui também a ter uma área, aqui no meio principalmente, com menos pluviosidade, com menos chuvas, graças a esse desflorestamento aqui. E agora, nos anos 2000, no primeiro década dos anos 2000, olha que interessante, você gerou uma seca muito maior nas laterais de Rondônia, né, aqui na região sudoeste e aqui na região leste de Rondônia, ainda que nesse pedaço aqui tem aumentado a pluviosidade. Então, quer dizer, você teve um aumento da pluviosidade aqui, que curiosamente é onde você tem a concentração de vários parques nacionais, né? Eu vou colocar aqui, tomara que apareça, deixa eu ver se está aparecendo. Não. Ó, vou colocar aqui também, ó, vários parques nacionais, justamente nessa área aqui, ó. Tá vendo? Que é a área onde aumentou a pluviosidade. Ou seja, foi aonde conseguiu ter algum tipo de chuva nesse período, né? E aqui você tem então um aumentinho de chuva, mas todo o resto aumentou bastante a seca. Inclusive aqui, nesse trecho aqui já do estado do Amazonas, né? Que era muito mais pluvioso, tinha muito mais chuva antigamente, agora tem menos, tá certo? Então, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Eu vou mostrar mais coisa daqui a pouco, creio eu. Para mostrar para vocês que, por mais que soe arrogante, o jovem da cidade, já não tão jovem assim, criado em apartamento, no lugar já todo degradado, existe ciência por trás da devastação ambiental, explicando as consequências dela. E Rondônia só tem a perder com esse desmatamento. Então é justamente o contrário, não é querendo dizer que o norte não deve se desenvolver, é dizendo que da forma como a coisa está sendo feita, o norte vai acabar. Não é que ele não vai se desenvolver, ou vai se desenvolver errado, ele vai acabar. Sabe? A consequência desse desenvolvimento em Rondônia é todo mundo cheirando fumaça. Tá? Inclusive tem outras questões também, rompimento de barragem, as duas hidrelétricas que foram construídas, né, Jirau e Santo Antônio, né, que ajudam a destruir completamente o estado. E, enfim, essa é a consequência para a população de Rondônia. Então, quando a gente fala sobre desflorestamento, não é necessariamente uma arrogância, a facilidade de falar de alguma coisa que está longe, né? Porque entre São Paulo e Rondônia tem uma distância continental. Não é aquela coisa de, assim, sabe, é muito bonitinho abraçar árvore. Não, é uma coisa objetiva, uma coisa prática. Rondônia vai ficar com seca, e em secas, e já estão acontecendo secas muito fortes, você não tem plantação, sabe? Você não tem coisa... Provavelmente essa época de seca vai ficar cada vez mais longa, né, vai durar mais meses, e quando isso acontecer, você tem também essa questão das queimadas, que quando acontecem, e é uma coisa frequente, especialmente entre as pessoas das populações rurais, você tem esse efeito aí, né, que é gerar esse monte de fumaça e estragar a saúde de todo mundo que está aí, né, em Rondônia. E aí é que é o mais complicado, e essa é a parte que eu vou deixar para o final, eu deixei para o final, obviamente que eu vou acabar esquecendo de comentar uma coisa ou outra, espero que vocês me lembrem na parte das perguntas. Esses incêndios foram criminosos, e por que é importante ressaltar isso? Tá? E aí agora eu não queria falar essa parte, tá? Eu não queria ter que ficar de novo abordando os mesmos assuntos, falando das mesmas coisas, porque todo mundo vai falar, não tem outro assunto, pipipi, popopó, mas infelizmente há uma relação direta disso, direta. Faz um mês que teve um negócio do INPE, sabe, de mandar embora o Ricardo Galvão, de questionar as taxas de desmatamento na Amazônia, os dados que são reconhecidos internacionalmente.
sabe? Esses próprios dados aí dessa pesquisa é gringo, sabe? Essa daí que eu mostrei aí de Rondônia. São dados gringos. Tem um monte de agência internacional que coleta esses dados de desmatamento. Mas enfim, vou ter que falar aqui um negócio que é importante. Nessa reportagem da Folha, mostra que teve essa questão das bases de fiscalização do IBAMA em Novo Progresso. Novo Progresso é lá no Pará, né? Não é Rondônia, é lá no Pará. E fala da questão dos grileiros na região da Floresta Nacional do Jamanchim. A Floresta Nacional do Jamanchim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá aqui, tá aqui. Ó, Novo Progresso, eu vou compartilhar a tela de novo aqui para vocês, tá? Novo Progresso fica aqui nessa região, tá? Aqui tá a Floresta Nacional do Jamanchim. E vamos lá. Vamos colocar via satélite, tá certo? Olha aqui esta região. Tudo isso aqui é Parque Nacional, Floresta Nacional. Esta região aqui não deveria estar toda desmatada. Para cada rodovia não é parque. Para cada rodovia é. Olha isso aqui, como é que tá a Floresta Nacional, cheio de buraco. Área de proteção ambiental do Jamanchim. Floresta Nacional é um tipo de categoria dentro das áreas de preservação que é aquela que você não mexe de jeito nenhum. Puxa, um tremendo respeito que as pessoas têm a essas áreas. Óbvio que isso daqui não foi de um dia para outro, óbvio que isso daqui não é responsabilidade do governo atual de maneira alguma, isso daqui é responsabilidade, é irresponsabilidade, na verdade, dos governos anteriores, não só federal, como também, né, já que essa floresta é nacional, ou seja, deveria ser jurisdição federal, mas também do governo do próprio estado do Pará, que não coibiu esse tipo de coisa. Tá? Mas, só nessa semana, a maior parte das queimadas no estado do Pará foram registradas exatamente aqui, ó. Exatamente nesse pedaço. A maior parte. E o que acontece? A Folha teve acesso, ó. O Dia do Fogo foi revelado no último dia 5 pelo jornal Folha do Progresso, de Novo Progresso, ou seja, um jornal local lá do Pará. De acordo com a publicação, os produtores se sentem amparados pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro e coordenaram a queima de pasto e áreas em processo de desmate na mesma data. O objetivo, segundo um dos líderes ouvidos sob anonimato, é mostrar para o presidente que querem trabalhar. Tá? Aí você vê aqui no Dia do Fogo as queimadas no sul do Pará, ó, dia 1º de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, 4, 5, 6, 7, 10, 11 de agosto, tá? Olha como é que aumenta, 203 aqui, são os números de incêndios na região, tá? Lembrando que Rondônia tem 210, aqui na região de Novo Progresso do Pará, 203, tá? Então, você pode dizer que a Folha possivelmente, enfim, tem alguma coisa a ver com um direcionamento da reportagem, porque a Folha já se mostrou oposição ao governo abertamente, ainda que a fonte não seja a Folha, a fonte é esse jornal de Novo Progresso, que ouviu um dos líderes do pessoal que está atacando fogo nessa jossa. Pode ser tudo mentira? Pode, mas faz todo sentido, porque o efeito Bolsonaro já estava sendo observado desde dezembro para janeiro, como eu tinha falado naquele meu vídeo de Rondônia. Ou seja, não é assim, pode ser uma completa sandice? Pode, mas a probabilidade disso é muito baixa. É muito provável, é muito mais provável que esse aumento dos desmatamentos e esse dia do fogo coordenado tenha sido de fato um incentivo, né? É o que o pessoal chamou de o Viagra de voz, né? Do Bolsonaro, dizendo que tá tudo bem, né? Eles querem mostrar trabalho. Que trabalho que eles querem mostrar? Queimando floresta nacional? Querendo, sabe, eles vão ocupar aquilo ali, vão grilar um terreno de floresta nacional? Eles estão se sentindo tão seguros da impunidade disso, porque para o Bolsonaro isso não é crime, que, sabe, tá gerando tudo isso daí, com aquele ministro do meio ambiente que também não vai fazer nada, porque ele tá a favor desse tipo de coisa, com toda certeza. Por mais que na entrevista dele lá na Globo lá ele tenha negado, mas a gente sabe que ele não liga para esse tipo de coisa. Então, essa é a realidade, tá? Esse final eu quis colocar só por causa dessa declaração aí do jornal lá de Novo Progresso no Pará. Se você acha que isso não tem relação com a fala do presidente, você mostre evidências disso, tá? Ou mostre evidências de que essa fonte anônima aí do jornalzinho tá mentindo de alguma forma. Pode ser, não vou questionar aqui, mas a informação que eu tenho, a fonte que eu tenho é essa, e faz todo sentido para mim. Faz todo sentido para mim que esse tipo de coisa estimule,
né, certos comportamentos numa área em que a fiscalização foi quase que desmontada, né, não há fiscalização mais por impossibilidade de trabalho, e frente a um discurso do governo que é um discurso de destruição ambiental, né? A gente perdeu agora aí um monte de dinheiro da Alemanha, da Noruega, tal, que, enfim, eu mesmo já abordei na época que teve aquele vazamento da barragem de Barcarena, né, que tinha Hidroalunorte, eu não lembro agora, que é uma empresa que ela é de capital principalmente norueguês, que estava fazendo cagada ambiental lá. Tem esse vídeo, eu vou tentar linkar nos cards depois que acabar a live. E nesse vídeo eu falo, né, que há uma hipocrisia da Noruega ali, né, que tem uma empresa que trabalha aqui cagando o meio ambiente e eles dão dinheiro pra gente para preservar a Amazônia. Mas a gente tem que lembrar que o governo e uma empresa não são a mesma coisa. Pode ser que a empresa na Noruega esteja fazendo isso porque dentro da questão legal lá eles não têm jurisdição, né, para puni-la, mas o governo tenta fazer alguma coisa contrária, né? Pode ser, não tô aqui batendo o martelo. A Alemanha é a mesma coisa, né? Vocês vão ver que mesmo que tenha alguma coisa de destruição ambiental da Alemanha na Amazônia, ela é uma empresa privada e não o governo alemão. O governo alemão dava dinheiro. E mesmo que seja uma hipocrisia desses países, aquele dinheiro é um dinheiro útil. São quase 500 milhões de reais aí que o Bolsonaro abriu mão porque o pessoal cortou e ele falou, não precisa desse dinheiro. Tá bom, não precisa do dinheiro, mas e aí? Você cortou 1 bilhão agora quase da educação. Será que esse dinheiro não dava para fazer alguma coisa? Esse dinheiro é o que pagava o Fundo Amazônico, pagava quase todos os fiscais do IBAMA. O que aconteceu agora? Vai ficar sem dinheiro, vai acabar. Então é irresponsável isso, é irresponsável esse dinheiro. Se a gente está numa crise fiscal e o Paulo Guedes não tem de onde tirar dinheiro, abrir mão de 500 milhões de reais não me parece ser uma atitude muito inteligente. Né? E como que vai estar a produção agropecuária agora de Rondônia, com esse monte de queimada, certo? O gado tá respirando essa fumaça toda. Isso faz bem pro gado? O gado vai ficar saudável respirando esse monte de merda? E aí, como é que faz, entendeu? Isso sem contar na emissão de carbono. Eu não vou nem falar nessa questão, não vou nem abrir essa janela aqui, tá certo? Então acho que agora eu posso ir para as perguntas, tá? Para conversar um pouco com vocês. Tô gostando que o pessoal tá virando membro aqui do canal. Tô gostando disso, tá? Vocês podem clicar em virar membro aqui. Alisson Medeiros, você não está em seu lugar de fala, criado no Amapá. Tá certo, né? Eu tô falando pelo que a ciência diz, né? Não tô tirando dados da minha opinião, né? Dessa vez eu não tô tirando da minha opinião. Tá, tô falando que tá embasado por pessoas que estudaram, né, a Amazônia. Nem falei do Amapá. No Amapá eu falei naquele meu vídeo da Renca, tá? Falando sobre a questão das mineradoras, dei uma olhada lá. Bruno Filippini, não tem praticamente nada no Google News, nada. Então estamos aqui fazendo nossa tarefa aqui. Levi, o que você propõe para acabar com essa devastação? Bom, a primeira coisa, fiscalização. Mas não pode ser uma fiscalização bunda, né? Que, enfim, ninguém vai conseguir ser punido. O grande problema é a impunidade, a verdade é essa. Você vê que o desmatamento na Amazônia nunca parou, mas ele deu uma estacionada muito grande nos últimos anos. Por vários motivos, como eu já falei, a moratória da soja, que foi um acordo entre todos os produtores de soja do Brasil, motivados pelo Greenpeace e por empresas externas que compravam essa soja. Você teve, como se fala, o aumento da fiscalização e da punição desses desmatadores, e boa parte desses desmatamentos não acontecem em áreas de parques nacionais, ou áreas indígenas, aconteceram em áreas de reserva legal dentro de propriedades privadas, né? Por falta de fiscalização maior, né? E você tem toda essa questão de grilagem, né? A grilagem é complicada, porque aí seria mais uma questão de fiscalização estadual, né? O estado do Pará, o estado de Rondônia, o estado do Amapá, enfim, do Tocantins, eles é que tem que fazer uma fiscalização ali. E, infelizmente, essa fiscalização é mais deficitária nesses estados. São estados muito pobres, são estados que têm um grau de corrupção extraordinário, então é uma coisa muito complicada de fazer. Então, para mim, a solução seria essa a princípio. Tá? E para resolver a questão climática de Rondônia, teria que reflorestar. Né? E para reflorestar, você teria que pegar as áreas improdutivas. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas põem na cabeça que tudo aquilo que está desmatado está sendo usado para cabeça de gado, está sendo usado para plantar soja, milho, arroz, sei lá o quê. Não está. Boa parte daquilo é terreno improdutivo. Ou é terreno grilado que está esperando um comprador laranja, ou é terreno que já foi degradado por um uso irregular do solo, porque o solo da Amazônia não é melhor para você plantar, então ele ficou lá inútil.
ou é um terreno de pasto degradado também, porque você, tirando a cobertura vegetal, muitas vezes você gera erosão, sabe? A galera que for produtor agrícola aqui do interior de São Paulo vai saber direitinho o que é erosão. Erosão não é um buraquinho, não. São assim, umas áreas gigantescas que literalmente abrem no meio, cai o boi lá dentro, acaba com tudo, que tem a ver com o desflorestamento, com a falta de material vegetal ali, de raízes, etc., para segurar o solo. Então você tem muita área degradada lá. Essa área deveria ser recuperada para a floresta, tá? Não seria a área correta para você fazer produção rural, agrícola, mesmo que seja para assentar essas famílias sem terra. Mas o ideal, na verdade, é que voltasse para a floresta. Se não voltar para a floresta, que pelo menos sirvam para alguma coisa, né? Mas é como eu falei, aí você não vai resolver a questão climática em Rondônia, que vai ficar cada dia mais quente também. Porque tem essa questão do calor, né? Quanto mais você tem queimadas, mais quente fica Rondônia, e toda essa fumaça gera um efeito estufa, né? Rondônia já é friozinho, né? É um frio em Rondônia polar. Tá bom. Aí outros pessoas que viraram membros aqui do canal, muito obrigado. Eu até acrescentei algumas categorias de membros aqui do canal, todas baseadas na evolução das aves, né? Vocês vão ver ali, depois vocês veem que eu acho que é bem, sei lá, eu tentei ser nerd nisso. Enfim. Manda salve para Recife, Edinaldo Lopes, um salve para Recife, sinto muita saudade daí. Jovem Mancebo, sem esquecer da relação com a falta d'água do sul e sudeste e desmatamento. Valeu, Pirula. E mais no centro-oeste, inclusive, né? O desmatamento gerando menos água ali vai gerar menos água também, né? As chuvas, né? A pluviosidade vai diminuir em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. Pirulo, o que nós da sociedade civil podemos fazer? Bom, a primeira coisa, Gilmar Alves de Oliveira Filho. Primeira coisa, Gilmar, que a gente precisa fazer é ativar a imprensa, porque ninguém está noticiando isso. Isso é uma coisa muito importante. Imprensa, assim, de todos os coisas. Marca nas redes sociais, assim, azucrina a rede de todas essas pessoas, porque os jornais precisam falar disso, para que o governo de Rondônia tome providências também. E o governo federal também tente tomar providências com relação a Rondônia. Apesar de que eu tenho até medo das providências do governo federal. Mas, enfim, isso precisa ser feito de alguma forma. Segundo ponto, é pressionar como se fala, os órgãos competentes, principalmente de fiscalização, para que isso seja feito. O problema é que esses órgãos estão sucateados, né? Então não adianta. E o governo só vai tomar alguma providência se o país parar. Eu não vejo as pessoas se mobilizando tanto assim pela questão ambiental. Você vê que mesmo pela questão educacional, você teve uma manifestação grande, todas as outras foram esvaziadas, né? Não são nada que vá realmente fazer, vai sensibilizar um governo que já não liga para isso. Então, de fato, eu não sei muito o que a sociedade civil pode fazer. Eu estou tentando fazer o que eu posso. Mas, sei lá, é uma questão muito complicada, porque tem a ver com a fiscalização do lugar, né? Não tem muito o que fazer. Então, o que eu acho é denunciar para as autoridades, é polícia. Você precisa pôr polícia lá e prender esses bandidos, né? Porque são bandidos. Esse pessoal que tacou fogo aqui são bandidos. Já tá rolando um processo lá no Pará, pelo menos, para resolver esse negócio em novo Congresso. Diz que 3 pessoas já foram ouvidas. Se não acabar em mussarela, acaba em calabresa, né? Tipo, a gente sabe mais ou menos como é que isso daí vai ser. Clara Ando, atitudes de Bolsonaro contradizem o que declarou em Davos, afirmando que protegeria o meio ambiente. Clara, na cabeça dele ele nem sabe o que fazer, né? Ele nunca estudou o assunto, ele não tem a menor ideia e ele não vai confiar nas pessoas porque ele acha que é tudo esquerdista. Então, aí fica complicado, né? Num governo conspiracionista, fica um pouco complicado de você tentar, convencer de alguma coisa. Eu lembro dos filhos do Bolsonaro comentando há muito tempo atrás que eles tiveram muita dificuldade para convencer o pai a se tornar liberal na economia. Muita dificuldade. Que teve que ir o Rodolfo Saxida lá, que eu até cheguei a conversar com ele uma época lá para dar aula para ele, que morava lá em Brasília. Teve que ir o Paulo Guedes fazer vários encontros com ele para ele virar liberal na economia, porque o Bolsonaro era um nacional desenvolvimentista igual o Enéas, né? Por isso que durante 20 anos de mandato ele votou em consonância com o PT, por exemplo, né? Ele confiava que tudo deveria ser estatal, né? Essa mudança dele do estatal para o privado foi uma coisa muito recente, segundo os filhos dele, especialmente o Dudu, foi uma coisa muito trabalhosa. Se pessoas que ele gosta, que ele confia, que estão perto dele, demoraram anos para convencer o cara em alguma coisa, não vai ser ambientalista, que ele já acha que é um bando de esquerdista, melancia, não sei o quê, bababá, que vai convencer esse cara. Ainda mais ele cercado, né? Ele na verdade, murado por pessoas que, enfim, não vão ter o menor interesse em deixar confiar nisso, né? Um ponto importante
desses alt-rights atuais, né, que pro Brasil a gente pode chamar de olavismo, um ponto importante do olavismo é o seu inimigo. Se você chegar perto dele, você pega uma doença horrível se você encostar nele, chegar perto dele. Não converse com o seu opositor. Seu opositor é seu inimigo, mate ele nas ideias. Por isso que você não vê debates, por exemplo, muito grandes entre canais de esquerda e de direita aqui no YouTube, porque o pessoal de canal de direita não pode encostar, chegar perto, pelo menos não a direita olavista, né? Se você chegar perto, né, encostou, virou pedra, não pode, né, pega câncer. Então, esse tipo de mentalidade que é seguida à risca por esses ministros ideológicos do Bolsonaro e pela família dele, né, por todo aquele ciclo do clã, da família Bolsonaro, tudo isso daí impede de chegar perto. Né? Não impede, porque todo mundo que tentar chegar perto vai. Não, vou pegar câncer, não deixa, não encosta, não chega perto, não tem conversa. Então isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. E o que me deixa mais preocupado é o efeito contrário também. É o efeito contrário, que também já está acontecendo. Como é que você vai criticar a atitude de uma pessoa se você faz igual? Mas enfim, não vou abrir essa janela aqui agora. Biólogo Henrique também tem um canal bem legal. Atualmente sou chefe de um parque natural urbano com apenas 32 hectares. Nossa, gigantesco, né? Mas precisa tomar conta. Vira e mexe aparece um dono e um foco de incêndio. Incrível, né? Detalhe, monitorado 24 horas pela gestão ambiental. Imagina na Amazônia que não tem fiscalização. Eu acredito, o biólogo Henrique estava no lançamento do meu livro, então eu imagino que ele é lá do Rio de Janeiro, né? Então eu imagino que seja por aqui no Sudeste, né? Cristiano Borges, muito obrigado. O mais triste é que quem votou nesse governo votou sabendo que ele faria tudo isso. Muita gente votou querendo a destruição do meio ambiente. Cristiano, eu usei, como essa é um assunto que me toca muito, né? Eu falei isso aí um pouco no Poucas com o Cauê Moura, que eu acho que quase todo mundo aqui deve ter ouvido, né? O segundo Poucas, né? Para mim, esse é um ponto fundamental e que o Bolsonaro nunca fez questão de esconder, né? Que ele é antiambientalista e pró-destruição, né? Desenvolvimentista, que eles chamam. Tá, então esse foi o motivo de eu não ter votado no Bolsonaro, primordial. Foi o motivo, assim, o topo da pirâmide, de eu não ter votado no Bolsonaro e de que não votaria no Bolsonaro em hipótese alguma. Esse é um dos principais motivos. Fora as atrocidades dele. Então o que acontece? Quando você vê esse tipo de mentalidade, ela é preocupante para muito pouca gente. Eu não ia conseguir convencer como é que fala, o afegão médio a não votar no Bolsonaro pela questão ambiental. Porque as pessoas cagam para a questão ambiental. A questão ambiental é muito difícil de você convencer, porque é o mesmo problema das vacinas. Ela não é uma correção para um problema visível. Ela é uma prevenção para evitar um problema. Então eu expliquei isso daí naquele meu vídeo sobre vacinas e ditaduras, né? Quando você acaba a doença que a vacina deveria conter, as pessoas começam a achar problema na vacina. Porque falam que, não, eu tomei a vacina, fiquei com febre, não tomo mais. É melhor ficar com febre do que ter, uma tuberculose, mas enfim. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, fica muito complicado você convencer a população de que é para você prevenir um mal maior. E o meio ambiente, você vai prevenir um mal maior, ainda você tem um monte de discurso pronto que convence todo mundo, né? Então você vê essa questão do Ricardo Felício, por exemplo, que convence muito mais gente do que eu e outros divulgadores científicos conseguimos desconvencer. Você vê que é interessante para o pessoal do agronegócio e para o pessoal da madeireiro, minerador, etc., que esse discurso do Ricardo Felício seja verdadeiro, né? Então, mesmo que ele não seja, mas é interessante para eles confirmarem isso. Tá? O que a gente fala, né? A gente das ciências naturais e exatas, não é agradável para esse pessoal, né? Ainda que seja o mais embasado cientificamente. Então você tem uma série de problemas vinculados com isso, mas a população em geral não está ligando para isso. Então eu não acho que muita gente votou querendo a destruição. Eu acho que pouca gente proporcionalmente votou querendo a destruição. A maioria das pessoas votou no Bolsonaro ou em qualquer outro governador, etc., né? Outros cargos, legislador e tal, por causa de problemas atuais, problemas imediatos, que é a violência urbana, é um dos problemas que mais cresce no Brasil, né? As pessoas imaginam que um discurso mais ferrenho, mais bravo, né, que nem o do Witzel, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai acabar finalmente com a farra dos bandidos e tal. E você tem problemas imediatos também, como, por exemplo, o desemprego. É um tipo de coisa imediata, né? Então, você não adianta você falar para ele que o Bolsonaro vai destruir a Amazônia se o cara tá ouvindo que o Bolsonaro tá prometendo emprego, tá prometendo que ele não vai ser assaltado, sabe? Se você faz isso, as pessoas não vão se convencer, as pessoas são imediatistas, né? Esse, inclusive, né, como a gente fala, né, o Winston Churchill falava isso, né? A democracia é o pior dos sistemas de governo que a gente inventou, tirando todos os outros.
né? Então a democracia tem muitos defeitos, tá? Ela só é melhor do que qualquer ditadura, ponto. Né? Então, qualquer ditadura não, tem a ditadura de Botsuana, que é o único exemplo que eu conheço. Mas quando você vê essa questão, as pessoas se preocupam com coisas imediatas e o governo, como ele vai ser eleito por essas pessoas que se preocupam com coisas imediatas de 4 em 4 anos, o governo vai prometer coisas imediatas e só vai se preocupar com coisas imediatas e as pessoas vão votar em pessoas que dão resultados, que pelo menos alegam que vão resolver problemas imediatos. Se depois de um tempo não forem resolvidos esses problemas imediatos, né, as pessoas votam em outros candidatos. Tá? Então, o problema é esse, você não vai convencer a galera a votar nas pessoas, em determinado candidato ou não votar nele por causa do meio ambiente. Mas eu não votei no Bolsonaro, entre milhares de outros motivos, o principal dele é pela questão ambiental. Porque eu sabia que ia acontecer exatamente isso que está acontecendo. Eu sabia, isso não é uma novidade, isso não é para ser uma surpresa para ninguém. Ele falou claramente que isso ia acontecer. E como eu falei no meu vídeo do Marcos Pontes, em nenhum momento, por mais cagada que tenha sido a política ambiental do PT, e foi, tá? E depois da do Temer, não foi essa tragédia que está sendo agora. Bom, Denis Alberto Silvério. Pirula, não sei se você já comentou, mas tem um estudo que diz que é possível que a Amazônia entre em uma desertificação irreversível. Poderia comentar? Denis, eu comentei nesse meu vídeo de Rondônia, tá? Eu falei que você tem o ponto de inflexão, né? O ponto de no return, né? Seria isso. Que dizem que a gente já perdeu 20% da Amazônia legal. E falaram que se a gente perder até 30% ou 40% do total, se a gente perder mais o tanto que a gente já perdeu, ela não volta mais, porque aí ela não tem umidade suficiente para se manter. Como vocês viram, Rondônia já está assim. Rondônia já não tem a mesma umidade que ela tinha antes, você está tendo mais secas e você está tendo mais problemas de falta de chuva. A coisa vai ficar pior ainda no futuro se você desmatar mais, né? Vai começando a ficar cada vez mais para dentro, até que a própria Amazônia não se mantém. O Anderson Frisanco. Pirula, parabéns pelo seu trabalho. Sou de Rondônia. Força para você, e estamos iniciando um trabalho de educação ambiental, um dos nossos focos. Nosso Insta é CC Biodiversidade. Conte conosco em prol da biodiversidade. Então, não conheço, né? O Anderson, obrigado, e deem uma conferida no Instagram. Então, CC Biodiversidade. Se você me mandar por mensagem privada no Instagram, quem sabe eu também não posso compartilhar. Vou mostrar aqui a camisa que estou usando, que é uma das camisetas que eu mais gosto da lojinha do Pirula, tá? Aqui embaixo tá o link para comprar camiseta se vocês quiserem. Tem promoção que vocês comprarem 2 camisetas, levam o meu livro Darwin Sem Frescura, tá? Tá aqui, ó. 2 não, acho que 3 camisetas. 3 camisetas levam o livro Darwin Sem Frescura. Vocês clicam aqui embaixo e vê como é que tá a promoção, tá? E essa camiseta que buga a cabeça de muita gente, e eu já vi gente falando que consegue dar aula na rua graças a essa camiseta, ó. Que é a pomba é dinossauro, tá vendo aqui? E o pterossauro aqui, ó, não é dinossauro. Isso aqui não é dinossauro e a pomba é dinossauro. Eu gosto muito dessa camiseta, eu acho que ela é muito bem bolada, fica bonitinha e a galera fica achando super estranho, né? Tipo, como assim? Mas o dinossauro deveria ser o pterossauro e a galinha, ou o pombo não deveria? Enfim. Bom, Eduardo Freitas, fiz meu papel cidadão e solicitei intervenção federal em Rondônia por parte do STF no site da PGR. Recomendo que façam o mesmo. Isso é uma boa. Intervenção federal em Rondônia por parte do STF, pelo menos para resolver a questão imediata da calamidade pública, né? E depois para prender as pessoas que puseram fogo em tudo isso daí, né? Anderson Luiz da Fonseca, você acha que a Europa vai reagir? Eu acho que ela vai reagir desse jeito que ela já está reagindo. Ela não vai fazer mais do que isso. Eu acho que a Europa vai cortar essas coisas que ela já tinha ameaçado antes. Não vai ter mais coisa do que a Europa vai fazer. No máximo, vai matar esse acordo com a União Europeia, que demorou 20 anos para sair, e que os bolsonaristas comentaram com muita alegria sobre isso. Eu não tenho informação sobre isso, não corri atrás. Eu só achei muito estranho que foi um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e até a época da campanha o Bolsonaro estava dizendo que o Mercosul era coisa de esquerdista. Então, não sei. Mas talvez como isso já tivesse acordado previamente ao governo, é possível que ele tenha só cumprido a tabela lá, mas de qualquer jeito é um mérito, não muda o fato dele ter conseguido. Se isso é bom ou ruim, eu não tenho como avaliar, gente. Desculpa, eu não tenho como avaliar. Mas pode ser que, como isso foi considerado muito bom pelo governo e pelos seguidores do governo, se isso for eliminado depois, talvez, né, pela Europa, talvez não dê para justificar que, tipo, não precisávamos desse acordo. Afinal de contas, o Paulo Guedes vai tirar dinheiro da onde? Só cortar é uma coisa, né? Agora, e vai ter que crescer dinheiro, né? Vai ter que ter dinheiro, não adianta só cortar, você tem que ganhar, né? Aqui, ó, JBS Games.
O Xadrez Verbal fez um podcast específico sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Maravilha, assistam o Xadrez Verbal. Eu tenho dificuldade de ouvir podcasts, já falei isso para vocês mais de uma vez, por causa do tempo, porque eu tô sempre usando meus ouvidos para alguma coisa. Assim, deem uma ouvida. Eu confio muito no Felipe e no Matias, eu sei que eles fazem um trabalho extraordinário, então ele deve ter falado alguma coisa muito interessante lá, e agora eu fiquei curioso e quero ver. Fernando Mota, você acha que a Amazônia pode virar um deserto do Saara das Américas? Não. Virar um deserto do Saara, não. O que vai acontecer provavelmente é esticar o cerrado. Se acontecer esse ponto de não return, né, esse ponto de inflexão, daqui a sei lá quantos anos, porque demora ainda, né, vai ser daqui a 20, 30 anos, para começar o processo, tá? Se continuar o desmatamento no nível que está, né, dentro do que os dados da ciência têm mostrado, tá? Os dados, inclusive, mais conservadores, né, não os mais alarmistas. Provavelmente o que vai acontecer é um cerradão. Se por um acaso isso acontecer, vai ser um cerradão. Não vai chegar a ser o deserto do Saara. Edilson Júnior, a NOAA, né, que é aquele sistema de medidas dos Estados Unidos, né, climático, né, de atmosfera, águas e tal, está mostrando coisas pavorosas. Corredores de fumaça com quilômetros de comprimento. Pois é. Tá indo até... Tá indo pro sul, né, se não me engano, a fumaça, né? Tá indo pro Mato Grosso e tal.